partimos então para a segunda parte da aula de hoje. Vamos ver as propriedades dos polígonos. Agora vamos ver os ângulos internos e externos no caso de polígonos regulares. Tá? A gente viu lá na aula anterior, né, que a soma das medidas, veja, a soma, tá, das medidas dos ângulos internos e externos de um polígono, a gente encontra através dessas duas fórmulas aqui. No caso dos ângulos internos, é n menos 2 vezes 180. No caso dos ângulos externos, né, a soma dos ângulos externos, a gente viu que sempre dá 360 graus. Tá? Isso foi assunto do vídeo anterior. Agora, como a gente agora está falando sobre polígonos regulares, é possível a gente saber, né, a medida do ângulo interno, tá? Já que todos eles são iguais. E também é possível descobrir a medida do ângulo externo. Veja, eu não estou falando de soma das medidas. Eu estou falando do valor da medida do ângulo interno e do valor da medida do ângulo externo. Tá? Então é só eu pegar a fórmula anterior e dividir por n, né? Porque é um polígono regular, todos os ângulos têm a mesma medida, tanto os internos quanto os externos. Então, olha, se a soma dos ângulos externos é 360, eu divido por n e descubro qual é o valor de cada ângulo externo. Se a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, eu divido por n e descubro o valor de um ângulo interno, ok? Porque eu estou falando de polígonos regulares, ok? Então está aqui alguns exemplos muito conhecidos. O mais famoso dele é o caso do triângulo. Um triângulo regular é o famoso triângulo equilátero. Os ângulos internos dele sempre medem 60 graus. Se for um quadrado, que é um quadrilátero regular, né, cada ângulo interno dele mede sempre 90 graus. Se for um pentágono, mede 108. Se for um hexágono, mede 120. Esses aqui geralmente a gente não memoriza, né, mas a gente pode descobrir usando essas fórmulas aqui. Mas pelo menos o triângulo e o quadrado, isso aí já tem que estar na veia mesmo, né? A gente usa muito essas duas figurinhas aqui, certo? Vamos ver uma questão resolvida que envolve tudo isso que a gente viu até agora. Tá? Para o dodecágono regular, eu desenhei aqui um dodecágono regular. Determine, letra A, a soma dos seus ângulos internos. A gente já viu uma fórmula para isso. A soma dos ângulos externos. A medida, veja, agora não é mais soma, agora é medida. A medida de cada um dos seus ângulos internos e letra D, a medida de cada um dos seus ângulos externos. Tá? Então, para a letra A, a gente vai aplicar aquela formulazinha, n menos 2 vezes 180. Né? Como n vale 12, porque é um dodecágono, então vai ser 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2 são 10, vezes 180 vai dar 1.800. Então, a soma dos ângulos internos, todos esses ângulozinhos internos aqui, somando todos eles, vai dar 1.800 graus, tá? Na letra B, ele pergunta a soma dos ângulos externos. Ora, isso aí é o mais fácil de tudo. A gente já viu, né, que a soma dos ângulos externos de todos os polígonos, não só para o dodecágono, mas para qualquer um polígono convexo, vai ser sempre 360, tá? Então, a resposta da letra B é 360 graus. Na letra C, ele pede a medida de cada um dos seus ângulos internos. Opa! Cada um dos seus ângulos internos. A gente já viu que a soma dos ângulos internos deu 1.800. Mas como são 12 lados e o polígono é regular, porque ele falou aqui, um dodecágono regular, então a gente divide por n, que é a quantidade de lados. 1.800 dividido por 12. Isso vai dar 150 graus. Então, cada ângulozinho interno desse aqui, cada um deles mede 150 graus. É a resposta da letra C. Agora, na letra D, ele pergunta a medida de cada um dos seus ângulos externos. Né? Fácil também esse, né? Olha só. Se a gente já viu que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, né, sempre vai dar 360, e neste nosso caso o polígono tem 12 lados, eu divido 360 por 12. Né? Isso vai dar 30 graus. Tá? Eu também posso assim fazer, né, obter este valor 30 graus, calculando como suplementar do ângulo interno. Se eu descobrir que o ângulo interno mede 150, então quanto falta para ele chegar em 180? Falta 30. Né? Olha, 180 menos 150 igual a 30. Tá? É uma outra maneira de descobrir
qual é a medida dos ângulos externos de um polígono qualquer, tá bom? Bom, se você, por os alunos paraquedistas, né, caiu aqui de paraquedas, querendo saber quais são os exercícios de hoje, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, né, o primeiro vídeo de hoje, que eu estou explicando direitinho quais são os exercícios, tá bom? Bom, mais uma questãozinha resolvida. No polígono regular ABCD, etc., veja, ele não disse qual é o polígono, não disse quantos lados tem. Ele afirma o seguinte: as bissetrizes internas, bissetrizes internas é um assunto, né? Bissetriz é um conceito que a gente viu no nono ano, né? No ensino fundamental, na verdade, né? Então, as bissetrizes internas dos ângulos de vértices A e C, dois vértices específicos que ele deu, se encontram formando um ângulo de 60 graus. Veja que ele não deu nenhum desenho, né? Ele só está afirmando, e você vai ter que fazer um desenhozinho para entender o que ele está dizendo, tá? Então, determine o número de lados desse polígono. Bom, vamos lá, né? Começamos desenhando o carinha. É um polígono regular A, B, C, D, etc. Então, eu não sei quantos lados tem, porque afinal é isso que ele está perguntando, né? Então, eu desenho, olha, A, B, né, C, etc. Tá? Eu não termino o desenho, porque não tem como terminar, mas ele afirmou aqui que as bissetrizes internas dos ângulos de vértices A e C se encontram formando um ângulo de 60 graus. Então está aqui, eu tenho o ângulo a bissetriz divide o ângulo A pela metade, né? Aqui o ângulo C é a mesma coisa, o ângulo C ele vai daqui até aqui. Mas como é uma bissetriz, então eu divido ele pela metade, vai ficar alfa sobre 2, né, se eu chamar esse ângulo de alfa. Né? Então vai ficar alfa sobre 2 aqui, alfa sobre 2 aqui. Eles se encontram, isso é o que o programa está dizendo, eles se encontram formando um ângulo de 60 graus. Então está aqui, elas se encontram, né, as bissetrizes se encontram nesse ponto O e formam um ângulo de 60 graus. Baseado nisso, ele pergunta quantos lados tem esse polígono misterioso, tá? Então vamos lá. A gente sabe, né, que a soma dos ângulos internos, observa que formou um quadrilátero, ABCO, né? Formou um quadrilátero. Então a soma dos ângulos internos do quadrilátero ABCO, né, vai dar 360 graus, tá? A gente aplicando aquela formulazinha dos ângulos internos. Então, isso eu sei que alfa sobre 2 mais alfa sobre 2 de novo, mais 60, tem que dar 360 graus. Tá? Então, passando o 60 para o outro lado, né, vai dar 360 menos 60, vai dar 300. E alfa, mais alfa sobre 2, mais alfa sobre 2, dá 2 alfa, se você somar isso aqui. Tá? Então, 2 alfa igual a 300 é porque alfa mede 150 graus. Isso é a resposta, professor? Não. Até agora a gente descobriu quanto vale alfa, quanto vale a medida de um ângulo interno. Mas ele disse que o polígono é regular, isso significa que todos os outros ângulos internos têm a mesma medida de 150 graus. Tá bom? Essa informação vai nos ajudar a responder a pergunta dele. Bom, a gente pode, para facilitar o cálculo, né, ao invés de usar o ângulo interno, a gente usar o ângulo externo, porque a fórmula é mais simples, né? Então, a gente já descobriu que o ângulo interno mede 150. Então, quanto mede o ângulo externo? Mede 30, né? Por quê? 180 menos 150. Eu expliquei isso em slide anterior, né? Então, se mede 30 graus o ângulo externo, a medida de um ângulo externo mede 30 graus, eu posso então fazer o seguinte: a gente sabe que a medida, né, a soma dos ângulos de todos os ângulos externos de qualquer polígono sempre dá 360 graus. E como este polígono aqui, tá, ele tem um número n de lados desconhecidos, então eu pego 360 e divido por n. E isso vai dar a medida do ângulo externo. Só que eu acabei de descobrir que o ângulo externo mede 30 graus. Então vai ser 360 dividido por n igual a 30. Né? Resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente descobre que n vale 12. Portanto, é um polígono que possui 12 lados. É um eneágono, né? Aliás, um dodecágono regular. Tem 12 lados, tá bom? Muito bem. Também, assim, no primeiro vídeo, né, eu comentei lá sobre número de diagonais.
né? A gente vê o que vem a ser um diagonal, e eu perguntei lá, será que tem como a gente descobrir quantas diagonais tem um polígono qualquer, sem precisar contá-las, contar uma por uma? Será que tem? Tem sim. É o que a gente vai ver agora, tá? Então, se um polígono qualquer, claro, ele vai ter n lados, né? Então, a partir de um vértice qualquer desse polígono, por exemplo, o vértice A1, eu posso traçar n-3 diagonais. Por quê? Porque, veja bem, primeiro, eu não posso ligar A1 com A2 porque eles são consecutivos. Eu só posso ligar A1 com A3 e com os outros vértices, né? Também não posso ligar A1 com esse AN aqui porque eles também são consecutivos. Então já tem menos duas. E também não posso ligar A1 com ele mesmo, né? A1 com A1. Então vai dar n-3. Então eu consigo ligar n-3 diagonais. Acontece que as diagonais acabam sendo contadas duas vezes. Por quê? Eu ligar A1 com A3 é a mesma coisa que eu ligar A3 com A1. Tá? Então não dá simplesmente para eu dizer que o polígono tem n vezes n-3 diagonais, porque eu estou contando duas vezes. Então, para corrigir isso, eu tenho que dividir por 2, né? Então, dividindo o total encontrado, que é n vezes n-3 diagonais, dividindo por 2, a gente acaba descobrindo o número d de diagonais de um polígono qualquer, tá? A fórmula fica sendo essa daqui. D é igual a n que multiplica n-3 dividido por 2. A gente vai precisar desse conhecimento aí para resolver alguns exercícios, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção.